Olá, nono ano, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estou com muitas saudades das nossas aulas, né, da participação de vocês. Só que infelizmente no momento tem que ser assim, né, à distância. Mas eu espero que vocês não percam aquela vontade que vocês têm tanto de estudar, de participar, certo? E que vamos continuar aí porque a educação não pode parar, certo? A nossa aula de hoje é sobre o capítulo 4, né, que são os regimes totalitaristas ou totalitários. Hoje eu vou dar uma introdução para vocês, mas na próxima aula nós vamos adentrar mesmo nesses movimentos aí, certo? Nesses regimes totalitários aí. Essa aula de hoje é mais uma introdução, certo? Mas na aula online, nas outras aulas que virão aí, nós vamos aprofundando, certo? No assunto. Então vamos lá. Antes de falarmos sobre os regimes totalitários, nós temos que ver o que levou esses regimes a esses regimes, né? O que antecedeu isso daí. E os anos, né, anteriores a isso daí, nós vimos que aconteceu aí a Grande Guerra, né? A primeira guerra, em que vários países aí fizeram parte, e que foi uma guerra a contexto mundial, né? Nós vimos que como consequência dessa grande guerra aí, aconteceu o quê? A Grande Depressão, né? A quebra de valores de Nova York, nós já estudamos tudo isso aí, isso foram resultados dessa grande guerra aí, certo? Como estava o mundo? Qual era o contexto do mundo nesse momento aí? Era fome, miséria, inflação, era um verdadeiro caos, né? O mundo estava, depois sai de uma guerra, né? O mundo estava, mesmo os países que não participaram, mas o caos refletiu também nesses países aí. A Grande Depressão, para muitos historiadores, né, eles acreditam que foi por conta da Grande Depressão que surgiu o totalitarismo, o regime totalitário. Então, vários historiadores, eles relacionam a Grande Depressão, né, depois da Grande Guerra, com o totalitarismo, certo? Mas o que é totalitarismo, né? Qual é a definição de totalitarismo? Então, é um regime político extremamente centralizador, sem a contestação de autoridade, né? Você não pode contestar a autoridade, você não pode ir contra essa autoridade e que pode ser exercido por uma pessoa, um partido ou uma classe social. Esses três grupos aí, eles podem exercer um poder totalitarista. Esse sistema, ele não aceitava a participação do povo, né, para variar. Em outras palavras, devia existir uma obediência, né, total ao regime em que estava sendo imposto naquele país ali. Então, isso daí são as características e a definição, né, básica geral do totalitarismo. Muitas pessoas confundem totalitarismo com autoritarismo, mas tem aí uma diferença, certo? No totalitarismo buscava-se a participação, né, do povo, mas eles não queriam o povo no poder, sim, não queriam, mas eles queriam o povo, digamos assim, aceitando a ideologia do seu líder, né, respeitando. Então, o povo para eles, nessa parte aí, era importante. Porque eles iam ser adeptos a esse tipo de governo. Então, eles queriam o povo, digamos assim, aliados com o governo, certo? Já o autoritarismo, ele vai visar manter o povo acomodado, né? Ele não vai querer o povo metido em nada, da política, nem governo, nem nada. Então, eles querem pessoas ali alienadas, pessoas acomodadas, né? Porque é mais fácil de o quê? De governar essas pessoas e controlar essas pessoas. Então, o povo não podia questionar, né, um poder autoritário, isto é, era passivo diante das atitudes centralizadoras dos governos autoritários. Então, o povo aqui, eles só tinham que obedecer, né? Não era para... É muito parecido os dois governos, mas tem essa diferença aí. No totalitarismo, o povo poderia sim estar ali acompanhando a política e tudo, mas
sempre aceitando, nunca indo contra ao seu líder, ao tipo do governo, certo? Nós vimos que enquanto os norte-americanos, depois dessa grande depressão, depois dessa crise, eles criaram, né, uma política econômica que foi chamada de New Deal. Essa política aí, ela vai superar a crise. Já em outros países, né, principalmente na Europa, vão aparecer aí os governos totalitaristas, em que vão exercer aí o seu controle, tanto social como político. Então, vai haver essa diferença aí de países, né? Nos Estados Unidos, esse modelo, e já em outros países, principalmente na Europa, o poder totalitarista. Então, quais foram os principais motivos que levaram ao surgimento desse regime aí? Vamos ver. Primeiro, como eu já falei, a Grande Depressão econômica, que para muitos historiadores foi a causa do surgimento do totalitarismo, né, que gerava miséria, desemprego. Esses líderes, eles aproveitavam isso para, digamos assim, falar o que o povo queria ouvir, né? As revoltas sociais que ameaçavam as nações, né, surgiram aí muitas greves, o sindicato ganhou força, a sociedade passou a reagir diante da crise. Outra coisa, o medo que acontecesse uma revolução igual a que aconteceu na Rússia. Por que é que eles tinham tanto medo? Porque eles tinham medo do socialismo e do comunismo, né? Eles tinham medo aí a burguesia principalmente saía falando que coisas ruins, que não dava certo, a população ficava toda com medo de chegarem a ser controladas por um poder ou socialista ou comunista, né? A burguesia, né, vai ser aí a classe, e o povo, e tanto o povo também, eles não vão aceitar os ideais nem comunistas, nem socialistas, certo? Por isso que o regime totalitarista vai ganhar aí grande força, porque ele é quem vai passar essa ideia, né, negativa do comunismo e do socialismo. Vale ressaltar que essas pessoas, essa propaganda que a burguesia fazia e tudo, eles geravam, né, tipo um culto aos seus principais líderes. Nas próximas aulas nós vamos conhecer alguns desses líderes que vocês até já conhecem, né, alguns. Então, os adeptos, os seguidores desses líderes tinham eles como deuses. Então, eles geravam culto mesmo, massivo, assim, de muitas pessoas para com esses líderes aí, certo? Outras características eram o controle estatal da economia. Não